E mais uma vez eu apelo a você, meu irmão, meu ovelha. Um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todos do Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros, e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Passado o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles, pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem intenções? Por acaso tu não o tens protegido de todos os modos, a ele, sua família e tudo que ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Mas estende a mão e toca em tudo que ele tem, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor respondeu a Satanás: tudo o que ele tem está sob teu poder. Apenas não estendas a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro foi até Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastavam perto deles. Então os sabeus os atacaram e os levaram. Eles ainda mataram os servos ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto o mensageiro ainda falava, veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. E quando ele ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Veio um forte vento do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão e adorou. E disse: eu saí nu do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Amém? Essa é a palavra do Senhor, que servirá de base para a nossa mensagem, para a reflexão desta noite. E eu quero refletir com os irmãos sobre esse tema aqui. Vamos ler todos juntos o tema da mensagem, por favor? Mais uma vez, irmãos, com mais vigor, por favor. O que fazer, meu irmão, quando as coisas não vão ser? Ei, Manel, o que fazer? Ei, Marcelo, o que a gente faz?
quando as coisas não dão certo. Hein, Raquelzinho? Você nunca passou por isso, não, meu irmão? A pergunta é retórica, não precisa responder. Você nunca passou por um momento na sua vida em que você teve a nítida sensação de que nada dava certo? Tudo que você empreendia fracassava. Os problemas iam se acumulando. Você ficava se questionando: por quê? Por quê? Por que as coisas não dão certo? Por que eu não consigo fazer o gol? Por que toda vez que eu chego cara a cara com o gol, o chute bate na cara? Por que o ministério de louvor não anda? Você não se perguntou? A gente se esforça, a gente se mobiliza, e quando a gente pensa que a coisa vai engrenar, um irmão passa mal, outro irmão enfraquece na fé, e o ministério de louvor está sempre com as mesmas pessoas, a gente precisando de gente para ajudar. Por que não dá certo? Por que meu emprego não chega, né, Fred? 7 meses. Já mandou currículo para todo lado, já correu atrás, continua correndo atrás, mas são 7 meses desempregados. Por quê? Por que não dá certo? O que está errado? Onde é que eu estou errando? O que eu faço? Quantos aqui já não se viram nessa situação? Eu nunca vou para mim. Muita gente, mas não, irmão. Não. Às vezes, irmãos, eu mesmo no ministério pastoral, às vezes fico assim: o que está faltando? O que eu vou fazer? Estou trabalhando, estou ralando, são 5 anos de ministério. Por que não dá certo? Por que não deslancha? Procuro ser íntegro a Deus, fiel, santo, em todas as minhas tratativas, com Deus, com meus irmãos, com o ministério. Por que tanta dificuldade? Por que tanta luta? E aí surge essa pergunta: o que fazer quando as coisas não dão certo? Nós estamos aqui, irmão, diante de um texto de um homem de Deus. Amém ou amém? Amém. Um homem de Deus. A Bíblia é linda. O próprio Senhor elogia Jó. Você imaginou, Isabel, o Senhor elogiando você assim? Oh, amiga Isabel, você viu Isabel, Satanás? Não há uma jovem como Isabel na terra. Deus elogiou Jó dessa maneira, cara. Deus disse para ele: olha, não tem ninguém igual o cara. O cara é temente a Deus, é santo, é íntegro, um homem de Deus. E aparentemente até aquele momento a vida dele estava muito tranquila, um homem próspero. Diz a Bíblia que ele era mais rico de todo o Oriente. Mas, meu irmão, vamos falar de Deus. Tudo começou a dar errado. Não foi isso que a gente leu aqui? Começa a dar tudo errado. Um homem que era rico, de repente fica pobre. Perde tudo, perde camelo, perde jumenta, perde boi, perde tudo, perde filhos. 10 filhos, irmãos. Não ficou um para contar, não ficou um para consolar o homem. Já parou para imaginar? Você tem 8 filhos, 7 filhos, morre todo mundo. Os filhos vão viajar de outro, bate um ônibus, morre os 7 todos. Aí o cara fica, não ficou nenhum filho, Deus. Nada está dando certo para Jó, meu irmão. A partir do momento que Satanás dialoga com Deus, dali em diante começa a dar tudo errado, está tudo dando errado. Só chega notícia ruim. E às vezes acontece na vida da gente também. Não chega ninguém para dar uma boa notícia. Está dando tudo errado. E aí, o que a gente faz? A gente vai aprender com Jó. O que fazer quando as coisas não dão certo? Vamos ver a primeira coisa que a gente vai fazer? Vamos ler ali juntos? Bem forte, com vigor. Não pare de adorar. Mais uma vez. Não pare de adorar. Meu amado, preste atenção no que eu vou dizer. É muito comum, me corrija se eu estiver enganado ou se eu estiver mentindo, vocês têm liberdade para falar isso. Mas é muito comum, quando nós estamos passando por tribulações, o nosso fervor espiritual fenecido. Estou mentindo? É muito comum quando a gente está passando por reveses na vida, quando as coisas começam a dar errado para nós, a gente insiste, a gente quer ver a coisa acontecer, a gente se esforça, a gente batalha e continua dando errado, aí a nossa fé começa a entrar meio que em crise. E o nosso fervor espiritual
começa a murchar. A nossa fé vai murchando, você vai desanimando. É verdade ou não é verdade? Não. Mas, meu irmão, eu aprendo com Jó, e vocês vão ver isso aí no texto, que a primeira coisa que a gente deve fazer, meu irmão, quando as coisas não estão dando certo, é não parar de adorar a Deus. Não parar de adorar a Deus. Meu irmão, pergunte para você mesmo, por que você adora a Deus? Pergunte para você mesmo, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, por que você serve a Deus? Meu irmão, você serve a Deus, você adora a Deus porque o ama, por amor, ou você serve e adora a Deus por interesse? Você serve e adora a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele pode oferecer? Porque, meu amado, se você estiver servindo e adorando a Deus, interessado nas bênçãos de Deus, saiba que no juízo final você não vai entrar no reino de Deus. Tem muita gente na igreja, entrando nas igrejas, se batizando, mas desenvolvendo, meu irmão, minha irmã, esse tipo de relação com Deus. É uma troca. Eu vou para a igreja porque Deus vai me abençoar se eu for para a igreja. Eu tenho visto pessoas indo para a igreja e ficando ricas, então eu vou para a igreja também para ficar rico. Meu irmão, você está redondamente enganado, não é assim que se relaciona com Deus. Nós temos que aprender a nos relacionar com Deus, amados, por amor ao que Ele é, a pessoa de Deus, não por aquilo que Ele pode fazer por nós. Porque o que Ele pode fazer por nós, Ele já fez sem nós merecermos absolutamente nada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Deus não precisava fazer mais nada, meu irmão, Ele já fez tudo. Amém. Mas ainda assim há milhares de pessoas que estão adentrando os templos evangélicos, os templos cristãos e desenvolvendo essa relação de troca, essa relação comercial com Deus. Essa troca de favores, eu dou e Deus me dá. Eu sou fiel a Deus e Deus sou fiel a mim. Eu vou à igreja prestar meu culto a Deus se estiver tudo dando certo para mim. Se as coisas não estiverem dando certo para mim, eu não vou mais à igreja, eu vou ficar em casa. Quantos de nós fazemos assim? Você acha que isso está certo? Você acha que Deus fica feliz quando você, diante das primeiras dificuldades que enfrenta, fica em casa no dia de domingo e não vem à igreja? Que tipo de adoração é essa, meu amado? Que tipo de relacionamento é esse que você desenvolve com Deus? Você só ama a Deus, você só adora a Deus quando está tudo bem para você, quando está tudo mal você foge, você se esconde de Deus, você faz beicinho para Deus, não vem à igreja, retém dízimo, não vai à célula. Que relação é essa, meu amado? Meu irmão, quando as coisas não dão certo, o que fazer? Primeira coisa, não pare de adorar. Não pare de adorar. Amém? Veja só o que aconteceu com Jó. Vamos ler aqui todos juntos, por favor. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se, o rosto em terra, em adoração. Aleluia. Aleluia. Estava dando tudo errado. Estava dando tudo errado. Só notícia ruim. Mas depois de receber aquela avalanche de notícia ruim, em vez dele se matar, ou em vez dele abandonar a igreja dele, de parar de entregar o dízimo, de parar de ir na célula, a Bíblia diz que Jó, diz ali, ele prostrou-se, rosto em terra, em adoração. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Adore o Senhor estando tudo bem. Adore o Senhor estando tudo mal. Eu tenho aprendido isso, irmão. Não é fácil não. Não estou dizendo que é fácil. Mas eu estou dizendo que se Jó foi capaz de fazer, nós também somos capazes de fazer. Amém ou não? Então adore. Pastor, tem uma confusão terrível na minha
casa, uma tribulação, adora a Deus. Continue servindo a Deus. Continue comprometido com a sua igreja. Não deixe de vir na igreja por qualquer coisa, porque quando você faz isso, Satanás gargalha na sua face. Olha lá, faz a mesma coisa que ele pretendia fazer com Jó. Não foi isso que ele disse? Ah, Deus, ele te serve, ele é fiel, porque tu cercas ele de prosperidade. Agora tira tudo dele que você vai ver ele blasfemar. Ele vai parar de ir na igreja, Deus. Ele vai parar de ir na célula dele. Quer ver? Ele vai parar de entregar o dízimo na primeira tribulação. Insiste, demora um pouquinho para a tribulação na vida dele, como o senhor vai ver que ele vai parar de entregar o dízimo na igreja. E não é isso que acontece com muitos irmãos? Aprenda com Jó, meu amado. Não pare de adorar. Meu amado, a adoração. Aprenda isso, meu irmão. Você que está chegando para a igreja agora, para até agora. A adoração é o principal ministério da igreja. Muita gente acha que o principal ministério da igreja é evangelismo. Não é não. O principal ministério da igreja é o louvor, é a adoração. Porque foi para isso que Deus nos criou, para o louvor da sua glória. Se você veio à existência, se Deus planejou você um dia, projetou a sua voz, o tipo de cabelo, a cor, os olhos, quando Deus imaginou você, Ele imaginou você para louvor da sua própria glória. E é isso que Ele espera de mim, Ele espera de você, meu irmão, receber a adoração. Que tipo de adorador é você, meu irmão? É adorador de bonança? É adorador só do bem bom? Ou é um adorador como Jó, que adora na bonança, mas adora também na tempestade? Eu aprendo com Jó, meu irmão, que quando as coisas não dão certo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não parar de adorar. Amém? João, abra lá no Evangelho de João, capítulo 4, rapidamente, para nós lermos um texto aqui muito interessante e oportuno. João, capítulo 4, versos 23 e 24, diz assim, ó, Evangelho de João, capítulo 4, versos 23 e 24, mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade. Porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. Amém. Amém? Você, meu irmão, adora a Deus no Espírito e em verdade? Você é um verdadeiro adorador? Você está com Deus porque deve é? Ou você está com Deus apenas nos momentos de tranquilidade? Você está com Deus apenas no momento de fartura, no momento de prosperidade, no momento de escassez você se afasta de Deus. No momento da escassez, da privação, você vira a cara para Deus. Que tipo de crente você é? Já refletiu nisso? Já se fez essa pergunta? Você é fiel à sua igreja? Você é fiel à sua célula? Porque célula é a igreja, irmãos. Amém ou amém? Jesus prometeu que estaria presente onde 2 ou 3 estivessem reunidos. E Jesus está presente nesse ajuntamento. Jesus está presente nos grandes ajuntamentos. Mas Jesus está presente na reunião de 5, de 6, de 10. Ele está lá também. É culto a Deus também. Tem gente que fica trocando célula pelo culto. Para com isso, meu irmão. Toma vergonha na tua cara. É para você ir na sua célula no sábado, na quarta-feira, mas é para estar aqui no domingo, adorando a Deus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Muda de postura, porque Deus não se agrada disso não, meu amado. Hebreus 10, 25 diz lá, não deixeis a vossa congregação como costume de alguns. Você tem uma congregação porque escolheu, meu amado. Você não é obrigado a ficar aqui, não. Você está aqui por escolha pessoal. Agora, meu irmão, se você é dessa igreja, se você ama esse ministério, é minha ovelha, congregue nessa igreja, meu irmão. Não fica revezando, não. Um dia está aqui na igreja, outro dia está em outra igreja. Então, um dia aqui na igreja, não. É aqui, meu irmão. Seu lugar é aqui. Ou então vai logo para outra. Mas você tem que ser fiel à sua congregação. É aqui que a sua congregação se reúne para adorar.
você deve continuar adorando a Deus. Independente do que estiver acontecendo. Independente do que está acontecendo. Se eu contar uma história para vocês nos últimos meses, estou contando só para ele. Acho que ninguém quer me ouvir. Às vezes eu ligo para um líder de célula, meu irmão, tudo bem? Pá, vamos caminhar? Pastor, não está preocupado. Vamos, meu irmão, vamos comer o churrasquinho? Ih, pastor, hoje não vai dar. Eu estou chamando alguém para comer o churrasquinho, fazer uma caminhada, para ser um desabafo com alguém, mas ninguém quer me ouvir. Aí eu fico, que vida dura de pastor, a gente ouve todo mundo, uma choradeira terrível, meu ouvido na hora que ele cresce. Fica chato. E na hora que eu preciso de alguém, um líder, um irmão de confiança que abriu meu coração, não tem ninguém. Aí só resta papai, só papai lá, no joelhinho, papai, me ajuda. Então, meu irmão, não abandona a congregação, não pare de adorar a Deus, não, continue adorando o Senhor, continue louvando o nome do Senhor. Amém? Amém. Faça como o jovem, irmão. Da preta coisa, se prostra e adora a Deus. Seja fiel, não seja crente sem vergonha, não faça trocas com Deus, porque quem faz troca com Deus não é crente, não. Você tem que amar Deus pelo que Ele é, santo, justo, bom, misericordioso, amoroso, é isso que Ele é, e por isso que nós o amamos. Não é por aquilo que Ele pode nos dar. Mas há ainda uma outra coisa, uma segunda coisa que nós devemos fazer. Temos um texto aqui para ler, vamos ler todos juntos? Todos, por favor. Deus não floresceu na figueira, e não havendo nas videiras, mesmo para passar das veiosas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no sábado. Ainda assim eu tributarei o Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém. Amém. Só Deus fala amém. Abacuque, irmão, homem de Deus, profeta, foi quem declarou isso aí. Vocês pararam para pensar, meditar no que ele está declarando ali? Já pararam para refletir nas palavras de Abacuque? Vocês viram o que ele está dizendo? Olha o que ele está dizendo. Mesmo não florescendo a figueira, ou seja, se a figueira que dá o figo, alimento, fruto, se ela não florescer, e não havendo uvas na videira, se a videira também não der uva, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ou seja, fome, ainda que eu passe fome, ainda que eu não tenha o que comer, eu exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Ele está dizendo, em outras palavras, que ainda que ele passe fome, ele não vai deixar de glorificar e exaltar o nome do Senhor. E nós temos que aprender com a tudo. Amém? Agora sim, vamos à segunda coisa que nós devemos fazer. O que fazer quando as coisas não dão certo? Vamos ver todos juntos? Meu irmão, quando as coisas não vão bem, quando as portas se fecham, quando tudo dá errado, problema atrás de problema, tribulação atrás de tribulação, outra tentação satânica que vem sobre nós, além de paralisar nosso culto, paralisar nossa adoração, outra tentação sutil de Satanás no momento de dificuldade é corromper o nosso caráter. É colocar diante de nós propostas malignas, propostas sujas, para que nós maculemos o nosso caráter, a nossa pureza, a nossa integridade. E eu quero aqui fazer um apelo aos irmãos, aprendermos com os jovens irmãos, quando tudo estiver dando errado, meu irmão, em nome de Jesus, preserve a sua santidade. Você sabe o que é santidade? Santidade é separação do pecado. Ser santo não é o que a Igreja Católica transmite como ideia de uma pessoa perfeita, de uma pessoa extremamente virtuosa. Não. Aqueles homens que a Igreja Católica esculpiu, como imagens de barro, e muitos estão aí venerando, prostrando São José, São João, São Pedro, Maria,
Foram pessoas comuns como nós, irmãos. Eram santos? Sim, mas nós também somos santos. Amém ou não amém? Amém. Por que nós somos santos? Porque nós, a partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus, nós nos separamos do pecado. Nós não encaramos o pecado como nós encarávamos antes de Jesus. Porque agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém, irmãos? Amém. Nós temos agora uma nova mente. Nós não encaramos mais o pecado como encarávamos no passado. Nós tínhamos prazer no pecado. Nós gostávamos de pecar, mas em Cristo agora nós não temos mais prazer. Nós estamos nos separando do pecado, nós estamos nos santificando. E quando nós estamos passando por tribulações, tempestades, quando está tudo bagunçado na nossa vida, uma outra tentação satânica é nós corrompermos o nosso caráter. Para que eu vou preservar a minha santidade? Eu sou santo, eu mantenho um relacionamento puro com a minha esposa, sou fiel à minha mulher, eu tenho um relacionamento puro com a minha namorada. Nos negócios, sou empresário, mas eu pago todos os meus impostos, meus funcionários são todos registrados, eu faço tudo bonitinho, está dando tudo errado, eu vou chutar o pau da barraca agora, eu vou fazer um monte de picaretagem aí, vou dar volta nos outros, vou dar cheque sem fundo, vou pregar mentira, vou arrumar uma mulher na rua. Repreenda isso no nome de Jesus. Na tempestade, preserva sua pureza. Na tribulação, quando está tudo dando errado, mantenha-se santo. Senão, Satanás vai triunfar. E ele vai gargalhar na face de Deus da sua vida. Olha lá, o crente lá da igreja batista lá. Todo certinho, todo bonitinho, enquanto estava tudo bem. Começar, está tudo errado, lá ele já está se envolvendo numa negociata esquisita lá, para ganhar um por fora, dando volta nos outros. Faz o final, irmão. Preserva a sua santidade. Leia só o texto, vamos ler todos juntos. O procedimento de Jó, olha só o que Jó fez. Saiu do ventre da minha mãe, e do partirei. Senhor Deus, Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor, e tudo isso nós levou. Amém. Irmãos, diante de tanta tragédia, diante de tanta tristeza, tanta amargura, tanta dor, mais adiante os irmãos vão ver que Jó ainda ficou doente, Jó ainda ficou enfermo. A Bíblia diz que úlceras purulentas surgiram no seu corpo, tumores, e a Bíblia vai dizer que Jó ficava se raspando com cacos, aquelas feridas dolorosas. Mas, meu amado, diante de tanta coisa triste, de tanta coisa ruim, ele não ficou contra Deus. Em outras palavras, ele preservou a sua santidade. Ele calou a boca do diabo. O diabo estava com uma gargalhada, irmãos, preparada para soltar na face de Deus. Ele ficava lá só esperando. Vou atormentar o Jó. E na hora que o Jó falhar, eu vou dar aquela gargalhada na face de Deus. Vou dizer, não falei para você? Só que toda vez que Satanás investia contra Jó e ele preparava a gargalhada, Jó calava. Jesus. Conserve, irmão, sua pureza. Conserve a sua santidade. Seja santo. Santifique seus lábios. Santifique a sua mente. Santifique a sua tratativa com dinheiro, com negócio, sua empresa. Santifique, meu irmão, seu relacionamento com a sua esposa, seu relacionamento com o seu namorado. Seja santo. Não permita que as amarguras, que os problemas, que as tribulações, quando as coisas estão dando errado, seja motivo para você se corromper, você se macular, você se sujar com o pecado. Conserve-se puro e santo em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ler um outro texto ali, por favor? Todos juntos? Como filho dos viventos, não se deixa lugar do mal desejo de outrora, quando ame o bem do coração. Mas assim como Santo Evangelho amor, sejam santos vocês também, em tudo se serve, pois está escrito,
E meus irmãos, em terceiro e último lugar, o que fazer quando as coisas não dão certo? Vamos dizer todos juntos? Não blasfeme contra Deus. Meu amado, outra tentação satânica nos momentos de aflição, nos momentos de angústia da vida, quando está tudo dando errado. Vamos combinar, vamos ser sinceros aqui uns com os outros. A língua coça para a gente murmurar, não coça? Helena? Quando está tudo dando errado, a gente, a língua começa a coçar para reclamar, para murmurar, para blasfemar, porque murmuração também é blasfêmia. Então, meu irmão, cuide disso. Guarda seu coração, guarda sua língua. É um desafio, irmãos. Eu enfrento esse desafio constantemente, é muito difícil, mas nós temos que vencer isso com o Espírito Santo, amém? Não blasfemar contra o nosso Deus quando as coisas. Não é, Fred? Aquele depoimento que eu pude se atirou, né? Aleluia. Glória a Deus. Estava meio tristinho, aí foi lá escrever um negócio lá no Orkut. Aí eu navego, irmão, pela internet. Vocês cuidaram do perfil de vocês, hein? Vocês cuidaram. O pastor de vez em quando entra lá, dá uma olhada, examina as fotos para ver se não tem ninguém lá expondo o que não deve. Tem um sem noção aí na igreja, né, que vai lá para a internet e bota foto biquíni, bota foto de sunga. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, e povo doido, né? Expondo, né, o corpo, a sensualidade, na net, o mundo inteiro vendo aquilo ali. Que isso, meu irmão? Cuidado, você que é crente do Senhor, com a internet. Muito cuidado com isso aí, de vez em quando eu entro lá. Aí certo dia eu vi um depoimento lá no esquisito, eu falei, tem que conversar com o meu mano lá. E graças a Deus ele já se acertou com Deus. Pode murmurar não. Murmura não. Segue em frente. Segue em frente. Guarda sua boca para se dar contra Deus. Vamos ali, irmão, ler o texto. Estamos já finalizando. Olha lá. Ele não pecou contra Deus. E nem lançou na conta de Deus nenhuma culpa. Nós muitas vezes não somos tentados a num momento de angústia, de problema, está dando tudo errado. Ah, Deus, por que o Senhor me ajuda? Ah, Deus, o Senhor me botou no final da fila, esqueceu de mim? Está demorando demais, Deus. Ô Deus, ficou cego, não está vendo meu problema não? Está surdo, Deus, estou orando já 3 anos, orando, pedindo a bênção não chega, já está surdo. Blasfêmia, murmuração. Não é isso não. Conserve seus lábios, conserve seu coração puro, porque Deus se agrada disso, meu irmão. Deus muitas vezes prova o nosso coração. Deus muitas vezes prova o nosso coração. Às vezes Deus deixa o deserto se prolongar na nossa vida, porque Ele está colocando a gente na prova. Ele quer ver o que está aqui dentro. Ele sabe o que é, mas Ele quer provar. Eu li uma frase na internet esses dias que eu achei muito interessante. Botei no meu Facebook. Quem serve a Deus por dinheiro servirá ao diabo por um salário melhor. Muito interessante essa frase. E aquilo trouxe um refrigério para o meu coração. Porque eu não estou no ministério por dinheiro. Porque se eu estivesse por dinheiro eu já tinha ido embora há muito tempo. Porque essa frase é verdadeira. Aquele que serve a Deus por dinheiro, por interesse, servirá ao diabo se o diabo oferecer um salário melhor para ele. Então nós não devemos fazer nada para o Senhor por interesse em dinheiro ou por nenhuma outra coisa. E quando as coisas estiverem dando errado, siga em frente com Deus. Guarde seus lábios de blasfemar contra Deus. Glorifique o Senhor. Deuteronômio, meu irmão, capítulo 8, eu gosto muito desse texto. Abra lá, por favor, nós vamos finalizar. Olha o que diz a Bíblia aí. Deuteronômio, capítulo 8. O Senhor falando com os israelitas, falando com o povo de Israel, ele diz assim, Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 2, olha.
e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e de te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que nem tu, nem teus pais conhecis, para que entendesses que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. Então Deus permitiu que Israel ficasse vagando 40 anos naquele sofrimento do deserto, porque Ele queria provar o coração daquele povo. Esse povo é meu ou não é? Esse povo me ama ou esse povo está interessado nas minhas bênçãos? Esse povo me é fiel porque eu estou levando ele para Canaã, ou eles querem apenas as benesses? Ou eles me amam de verdade? Deus coloca muito em prova. Então não murmura não. Segura a onda, porque a bênção de Deus virá sobre a sua vida. Virá, porque veio sobre Jó. Perdeu tudo, não perdeu? Mas lá no final, capítulo 42, Deus restituiu tudo. Porque ele foi fiel. Por quê? Primeiro, não parou de adorar o Senhor. Segundo, preservou a sua santidade. E terceiro, não blasfemou. No final, Deus deu tudo em tudo. Aleluia. E Deus honra aqueles que são fiéis. Amém. Aqueles que o amam de verdade. Amam a pessoa de Deus, não as bênçãos de Deus. Então aprenda isso. Vamos ler o último texto ali, por favor. Muita importância às coisas que falamos. Tem muita gente que brinca com as palavras. Cuidado. Deus, Ele leva muito a sério as nossas palavras. Prova está nesse texto aí. Pelas nossas palavras seremos absolvidos, mas pelas nossas próprias palavras nós podemos ser condenados. Então cuidado com o que você fala. Cuidado com as brincadeiras. Cuidado com a reclamação, com a murmuração. Cuidado com a blasfêmia. Segura a onda. Deus é contigo. Concluindo a mensagem, finalizando o sermão, por favor, vamos ver com entusiasmo, vamos estar vendo com sono, vamos ver com vontade, finalizando. Deus continua sendo santo, justo e bom, e com seus filhos devemos amá-los e honrá-los, independente das circunstâncias. Por isso, quando as coisas não estiverem dando certo, faça como Jó, não há de adorar, devere a sua santidade, não blasfeme contra Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Glórias ao nosso Deus. Recebeu? Amém. Foi abençoado? Amém. Vamos ficar de pé.